Gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Efésios. Nós temos tido a oportunidade de estar expondo essa epístola nas últimas 2 semanas, e iremos conversar a seguir expondo a epístola de acordo com sua sequência. Hoje pela manhã, o reverendo Kilvin teve a oportunidade de estar falando no capítulo de número 3. Antes de nós lermos o texto, onde vamos estar baseando a nossa exposição nessa noite, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você já teve a oportunidade de fazer uso de uma ferramenta que tinha uma finalidade, mas precisou usá-la para uma outra finalidade? Não sei se você já teve essa experiência, que eu posso lhe descrever como sendo extremamente frustrante. Você pegar, por exemplo, uma chave de fenda e tentar fazer com que ela abra uma rosca, Homens que já tiveram se viram nesse tipo de situação, sabem como ela pode ser frustrante. Ou mesmo pegar uma chave de boca e tentar de alguma maneira fazer com que ela gire um parafuso, A mais dolorosa experiência como essa que eu já tive foi pegar uma chave de cano e tentar transformar ela num martelo. Os irmãos já devem imaginar o que é que aconteceu. Eu acertei meu dedo. E eu posso dizer para você com certeza de que usar uma ferramenta que tem uma finalidade para um outro fim é uma experiência que pode ser não só frustrante, mas pode ser extremamente dolorosa. Nesse capítulo número 4 de Efésios, o apóstolo Paulo vai fazer um rogo, fazer uma oração no meio dele, pela igreja do Senhor. Ele vai se dirigir a esta igreja, fazendo algumas considerações, especialmente refletindo sobre sua funcionalidade. Há pelo menos 4 sessões explícitas dentro desse capítulo de número 4, onde há um clamor pela unidade, há uma descrição do serviço que essa unidade deveria gerar, e os 2 últimos blocos, as 2 últimas sessões, são uma exortação à santidade e à vida em Jesus Cristo. Nós teremos a oportunidade de ler agora os versículos de número 11 até o versículo de número 16. O apóstolo Paulo, alguns versículos antes, ele está tendo a oportunidade de falar a respeito do santo ministério, a graça que foi concedida a cada crente através dos dons do Espírito. E aí, quando ele chega no versículo 11, ele vai nos dar a seguinte informação: é uma das 3 listas de dons espirituais que existem no Novo Testamento, e especificamente uma delas está justamente nesse capítulo número 4 de Efésios. Efésios 4, de 11 a 16, nos diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo e em amor. Que o Senhor aplique, então, a sua santa palavra aos nossos corações. A iniciativa, queridos, da salvação
ela não reside no homem. Tivemos a oportunidade de, na última vez que expusemos Efésios, foi especificamente o capítulo número 1, falar sobre isso. A conclusão desse capítulo 1 seria que a iniciativa da salvação, ela parte de Deus, e ela é finalizada em Deus quando um dia, glorificados através da ressurreição, nós retornaremos para Ele. Então, nesse primeiro capítulo, nós tínhamos visto as bênçãos de sermos igreja de Jesus Cristo. Esse texto, esse capítulo no qual estamos inseridos, ele não é uma mensagem de forma geral, mas ele é uma mensagem para a igreja do Senhor. Nos informa que o plano glorioso de Deus, na Escritura, e especificamente explícito nessa passagem, é nos revelar, é nos mostrar que, como igreja, nós somos pessoas abençoadas. Esse plano estabelecido na eternidade foi arquitetado pelo Senhor, foi executado através do sangue derramado de Jesus Cristo. O reverendo Kilvin, expondo o capítulo número 2, nos mostrou que a graça de Deus, ela é demonstrada na conversão de pecadores. E aí nós vimos no capítulo 2 a conclusão, de que a salvação, ela não vem por obras, mas ela é dom de quê? É dom de Deus. Está lá especificamente nos versículos 8 e 9. Hoje pela manhã, no capítulo número 3, nós vimos que Paulo orou, pela primeira vez ele ora especificamente por seus leitores, e ele ora lembrando a estes leitores a natureza do que eles agora eram. Eles não mais eram dois povos reunidos em uma mesma assembleia. A mente deles precisava diferenciar as suas nacionalidades. Eles não eram mais judeus e gentios, mas em Cristo eles foram tornados um só povo. Dessa razão, chamados como igreja, ou seja, assembleia daqueles que são chamados para fora. Então, diante disso, o desejo de Paulo é que nessa cidade cosmopolita, nessa cidade de confluência, de encontro de tantas pessoas, de diferentes nacionalidades, universos os mais paralelos possíveis, essas pessoas compreendessem que o mistério que eles precisavam entender agora é de que eles eram um. O Deus Trino arquitetou tudo isso na história, executou através do seu Filho, e agora aplica as bênçãos dessa graça através da instrumentalidade que há no Espírito Santo de Deus. Dessa forma, Deus dá dons aos seus servos. E aí esses 3 primeiros capítulos fecham uma sessão, que é a sessão chamada de teológica da Epístola aos Efésios. Nós aqui no capítulo 4 iniciamos a sessão chamada prática, ou seja, é quando a ortodoxia, a boa religião, seria o significado desta palavra, deve converter-se em ortopraxia, ou seja, boa prática. Não que a primeira sessão seja teologia separada de prática, mas agora, assim como a segunda sessão tampouco é prática separada de teologia. Não, a intenção do apóstolo Paulo é mostrar, uma vez que vocês conheceram tudo que vocês conhecem agora, enquanto igreja do Senhor, vivam desta forma, como consequência desse conhecimento que vocês tiveram a oportunidade de adquirir. Então, essa é a chamada sessão prática. No capítulo 1, vemos que somos um povo abençoados pelo Senhor. No capítulo 2, levados da morte para a vida para Cristo. No capítulo 3, o mistério da união na nova aliança em Cristo. E agora, a batalha por aquilo que vale a pena, batalhando pela fé em Jesus Cristo. É sobre isso que nós gostaríamos de refletir, e eu peço que os irmãos, nesse momento, possam baixar suas cabeças, fechar seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos pedir que, pela graça que há no seu Espírito, Ele nos conduza a toda a verdade, como Ele sempre o faz quando a Escritura é aberta, interpretada com fidelidade e proclamada para a glória de Deus. Façamos isso. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você, quero orar por nós,
quero orar com vocês. Pai amado, te peço que o Senhor possa nos tomar pela mão neste momento, que o Senhor possa nos falar ao coração, que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor, e que o Senhor possa aplicar à vida do teu povo agora o entendimento na Sagrada Escritura. Te peço que o Senhor possa fazer com que o teu povo ouça a tua voz. Esse é o nosso desejo em Jesus Cristo. Amém. Sendo assim, queridos, vamos refletir um pouco nessa ocasião sobre essa ideia, né, de se usar pessoas para as finalidades certas. Vou seguir o seguinte trajeto. Vamos ter a oportunidade de ver em um primeiro momento o alvo de Deus para a sua igreja, né, em que este alvo é baseado. Se pudéssemos mudar então de figura ilustrativa, diríamos que somos ancorados pela verdade, né? De que forma e como se dá o fato de Deus dar dons a pessoas, dar dons à sua igreja, né? E que nós devemos seguir a Cristo através dessas verdades ensinadas e aprendidas. Então, diferentemente do que poderia parecer uma sequência de leitura contínua do versículo 11 ao versículo de número 16, nós vamos ter a oportunidade de maneira didática, estruturar, né, aquilo que esse corpo de versículos, esse corpo de 6 versículos, quer nos dizer através das intenções de Paulo, iluminado, é claro, pelo Espírito Santo. Vamos começar pelo versículo de número 3, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, há uma intenção de Deus, há um alvo de Deus para a igreja, e esse alvo de Deus para a igreja é que todos cheguemos à unidade da fé. Ao dizer que esse é o alvo, chegarmos da unidade da fé, se vermos as sessões anteriores do capítulo, nós vamos entender que, na realidade, esta unidade ela já existe. Essa unidade é uma unidade presente, essa unidade ela foi conquistada na cruz do Calvário, né? Agora, esta unidade pode não estar sendo vivida plenamente, porque os crentes ainda não estão praticando os exercícios espirituais que deveriam praticar para que possam, de fato, vivenciar as bênçãos dessa unidade. É essa a intenção de Paulo aqui. Para que isso aconteça, se faz necessário, né, a experiência de um pleno conhecimento do Filho de Deus. Ora, amados, nós não temos condições de falar daquilo que não conhecemos. Se nós não conhecemos as bênçãos e virtudes do Filho de Deus, pouco teremos a contribuir para falar dele. Durante estes dias, enquanto refletia sobre essa passagem, escutei algo, né, de um ministro que achei muito interessante, um pregador, ao expor a palavra de Deus, e essa é uma verdade: todo aquele que, ao expor a palavra de Deus, não apresentar na exposição da palavra a pessoa de Jesus Cristo, na realidade essa pessoa perdeu uma grande oportunidade de ficar calada. Porque se Cristo não aparece, não é ressaltado na Escritura, se ele não se torna conhecido e revelado aos leitores, aos ouvintes, através da Escritura, o pregador falou de qualquer outra coisa, menos da mensagem da Escritura. Toda a Escritura, ela converge para o Senhor. Toda a Escritura, ela aponta para o Senhor. A Escritura, a palavra de Deus, não é uma espécie de caixinha de surpresas, onde você vai tirando coisas aleatórias, dizendo palavras aparentemente positivas, né, e falando de suas preferências para que as pessoas possam viver da maneira como você acha que elas deveriam viver dignamente. Viver dignamente no Senhor é conhecer da vida do Senhor, é ter a nossa vida diminuída, morrermos para nós mesmos e vivermos para Deus. E vivermos para Cristo. Se não é Cristo que é ressaltado, se não é Cristo que aparece, se não é Cristo que de fato
transforma o nosso viver, nossas ações, nossas palavras, nossas intenções, nossas motivações, então tampouco nós podemos dizer que o conhecemos. É isso que o apóstolo vai dizer aí no versículo número 13, peço que nós possamos vê-lo novamente. Chegar à perfeita varonilidade. Está falando de varonilidade aqui, não como sendo uma expressão ou uma referência a um gênero, derivado da palavra varão, ou seja, um homem, né? Mas está falando aqui de um indivíduo formado enquanto ser humano criado para a glória de Deus. À medida da estatura e da plenitude de Jesus Cristo. Ao dizer estatura, tampouco estamos falando de altura. Jesus, ele certamente era um homem que tinha a altura que qualquer homem normal, né, vá ter. Eu sei que tem alguns que são um pouco menores, né? Outros se destacam um pouco mais, mas o texto não está falando sobre isso, o texto está falando sobre maturidade. Essa perfeita varonilidade tampouco é perfeição no sentido de impecabilidade, não. Entendamos algo, nós sempre seremos pecadores, até que um dia voltemos para casa e, em estando com Deus, não haverá mais pecado. Enquanto isso não acontecer, nós lidaremos com as lutas provenientes de um mundo caído, do qual o nosso coração, ele ainda sofre os seus efeitos. Estar em Cristo não é sinal de perfeição. Essa perfeita varonilidade que o texto está falando aqui, fala a respeito de maturidade, ou seja, o alvo de Deus para a igreja é que ela se torne uma igreja madura, e não uma igreja de crianças. O alvo de Deus para a igreja é que nós nos tornemos totalmente dependentes dele, mas não no sentido de um bebê que depende de tudo para se alimentar, mas dependente dele, porque só nele encontraremos a plena satisfação para os anseios dos nossos corações. Essa perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, é chegarmos num ponto que entendemos que absolutamente nada à nossa volta é mais desejável do que o Senhor. Absolutamente nada à nossa volta deveria ser o alvo de nossas vidas, se não agradar aquele que nos chamou com santa vocação. Atingir essa perfeita varonilidade, é sair de uma condição inicial de aprendizado para uma condição de dependência e disposição em aprender ainda mais. Na sequência da passagem, no versículo 14, isso está muito bem explicado, está muito bem esclarecido. Nós temos aí na palavra de Deus, para que não mais sejamos como o quê? Repita comigo. Meninos agitados de um lado para outro. É essa a intenção do Senhor, a nossa maturidade, para que nós não sejamos mais como meninos agitados de um lado para outro. Não sei se essa semana você precisou dizer, você que talvez tenha um filho um pouco mais novinho, precisou dizer para ele: fique quieto, menino. Pare com isso. Todo mundo sabe o que é um menino agitado em um ambiente onde ele poderia estar se comportando um pouco melhor. A palavra do Senhor está dizendo aqui que o seu propósito para que nós atinjamos essa plena varonilidade em Cristo é para que nós não sejamos mais como meninos agitados de um lado para outro. E aí o apóstolo vai dizer em que sentido ele quer que nós não sejamos, que Deus quer que nós não sejamos como esses meninos agitados de um lado para outro. O sentido é para que não sejamos levados ao redor por todo vento de doutrina, por toda novidade que
apareça. Olha, eu conheci a Cristo como Salvador, tive a oportunidade de ser encontrado pelo Senhor, porque não foi eu que o achei, né? Mas Ele que veio ao meu encontro. Eu estava perdido, morto em meus delitos e pecados, e o Senhor, por sua graça, por sua misericórdia, Ele quis me salvar. Eu não escolhi nada. Quem me escolheu foi o Senhor, e não por mérito nenhum que haja em mim, mas por sua graça, única e exclusivamente. Diz a palavra de Deus, não somos nós, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Porque do homem, da gente mesmo, por nós, a gente não escolhe Deus. A gente não faz a opção pelo Senhor. A Bíblia diz que cada um de nós se fez inútil, que não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Então, quando o Senhor, Ele me encontrou de forma graciosa, Ele me encontrou pelo amor do seu Filho Jesus Cristo. Eu não vivia, queridos, uma vida desordenada. Era um menino que tinha pais que se esforçaram para criá-lo bem. Gozava de certa condição social, diferenciada em relação a muitas crianças da minha idade no meu país. Não vivia em crimes, vícios, nem nada desse tipo. Eu tinha 15 anos de idade quando fui alcançado pelo Senhor. Mas no dia que eu ouvi da palavra de Deus e compreendi a implicação da minha falta de Jesus Cristo, da falta de Deus no meu coração, e quando entendi, através de um desvelar do Espírito Santo de Deus, que os meus pecados faziam separação entre mim e o Deus que havia me criado, uma profunda convicção de pecado se abateu sobre mim. E eu me lembro de chorar de vergonha, uma vergonha misturada a medo, mas agora consolada por uma paz indizível, que eu não conhecia até então. Era como se tivesse encontrado um porto seguro. Não sei quantos aqui vivenciaram a experiência de, não sabendo nadar muito bem, quase afogar-se. Eu vivenciei uma experiência como essa, e é terrível. Buscava de alguma maneira agarrar-se em alguma coisa e não conseguia. Até que num rompante consegui tocar o dedo na borda de uma piscina, e ali e aquilo me deu um sossego. É a coisa mais parecida com o que eu senti quando naquela noite de uma terça-feira, ouvindo a palavra de Deus, eu compreendi que era pecador e que eu necessitava de um Salvador, e Ele estava ali, dizendo: venha para mim. Aqui é o lugar seguro. Aqui é a borda da piscina. Aqui é onde está a salvação. E compreendendo isso, queridos, entendendo isso, algo começou a acontecer na minha vida em relação à palavra de Deus, gradativamente. Quando algo parecia destoar do evangelho que eu estava tendo a oportunidade de crescer e conhecer, meio que uma luz de alerta acendia. E disse: opa, peraí, isso aqui está esquisito. Um menino levado por todo o vento de doutrina, ele não conseguiria, alguém que tenha uma maturidade do tipo levada por todo o vento de doutrina, não consegue discernir a verdade do erro. Isso é perigoso. Isso é terrível. Porque o inimigo das nossas almas, ele utiliza homens, como está dito aí, pela artimanha de homens que pela astúcia induzem a um erro.
Uma criança crédula, uma criança que, vendo no seu tom de voz algo que pareça lhe beneficiar, facilmente pode ir na conversa de outro. Me lembro de há um tempo atrás, as crianças terem esse princípio norteador: não converse com estranhos. Isso era quase que comum. Hoje em dia, os estranhos entram nas nossas casas pelas mais distintas plataformas e aparatos. Nossas crianças muitas vezes estão expostas a esses perigos. E nós nos iludimos achando que porque elas estão dentro de casa, elas não estão sofrendo a influência do mundo. Tenha a palavra de Deus como sendo este ambiente da casa, e uma criança que não busca na palavra de Deus a segurança necessária para o seu crescimento, para a sua maturidade, esta criança, ela simplesmente, quando ouvir qualquer pessoa falar da palavra de Deus, ela vai achar que está tudo bem. Afinal de contas, é a Bíblia que está sendo lida, é da Bíblia que está se falando. A má notícia em toda essa história, queridos, é que, lamentavelmente, Deus está na boca de todo mundo. E a palavra de Deus nem sempre tem sido interpretada da maneira como deveria ser interpretada. Com fidelidade, com temor e, principalmente, com coerência. E, a partir daí, os mais terríveis absurdos tornam-se as mais ardilosas artimanhas e propostas, seja no ambiente da formação, seja no ambiente político, seja no ambiente das relações sociais. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, o propósito do Senhor é que andemos na verdade. Não há outra forma de andar na verdade, se não for conhecendo o autor desta verdade, o autor da palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar um pouco agora, fomos até o versículo número 14, mas eu gostaria que pudéssemos ver, de que maneira nós podemos chegar a este conhecimento da verdade, através de uma vida de exame da Escritura, através de ouvirmos pessoas que de fato têm o ministério da palavra. Veja o que ele diz no versículo número 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Alguns detalhes nesta passagem que eu gostaria de destacar com os irmãos. A palavra de Deus nos diz que, além de o Senhor ter como alvo a nossa maturidade, para que nós possamos estar ancorados na verdade, Ele nos dá pessoas com o dom da palavra. Há duas outras listas de dons nas Escrituras. Uma delas está no livro de 1 aos Coríntios, a outra está em 1 de Pedro. Essa lista, dessas três listas de dons espirituais mencionados pela palavra de Deus, é a menor delas. E aí ela vai citar 5 dons espirituais, 5 ofícios que são encontrados na igreja. E, tendo a oportunidade de estudar um pouco, de ouvir o que alguns comentaristas falam sobre isso, eu dialogo com a ideia e penso que essa é a melhor interpretação para essa passagem, de que esses dons da palavra, eles são dons essenciais. Qualquer igreja que não tenha o exercício desses dons acontecendo dentro dela, essa igreja não é uma igreja saudável. E aqui nós temos apóstolos, profetas,
evangelistas, pastores e mestres. Ora, alguns senhores, alguns indivíduos nos nossos dias, que são chamados de apóstolos. Na Escritura, nós entendemos que o ministério do apostolado, ele não cessa em um sentido, no sentido de que nós temos apóstolos. E onde eles estão? Aqui. Na palavra de Deus. São aqueles que tiveram a oportunidade de receber ensino e instrução do próprio Senhor. Nenhum apóstolo de hoje em dia aprendeu tete a tete com o Senhor. A segunda coisa, o apóstolo bíblico, ele tem que ter sido testemunha ocular do Senhor. A pessoa com mais idade que eu conheci na minha vida, ela tinha 103 anos. Não chega nem perto dos anos em que essa escritura ela foi escrita. O apostolado de qual Paulo está falando aqui não é o apóstolo no sentido do missionário, aquele que sai da sua cultura e vai em uma outra cultura, não. Mas o apostolado que Paulo está falando aqui, o apóstolo de qual nós temos acesso, podemos aprender, e isso faz com que nós não necessitemos de apóstolos contemporâneos, como os que existem hoje, é o apostolado doutrinal que nós temos na Escritura. Então, se alguém perguntar, vocês creem e têm apóstolos? Sim, nós cremos e temos apóstolos, eles estão na Bíblia. Paulo é um deles, e os 12 que andaram com Jesus. Estes homens aprenderam do Senhor, foram instruídos pelo Senhor diretamente, foram testemunhas oculares da pessoa de Jesus Cristo. E, por fim, a igreja está fundada sobre sua doutrina, a doutrina dos apóstolos. É por essa razão que nós somos uma igreja apostólica, porque nós nos baseamos na doutrina dos apóstolos que foram dados por Deus. Qualquer outra pessoa que se diga apóstolo, ou que seja tratada como apóstolo nos nossos dias, e que esteja Vivinho da Silva, e você o veja em qualquer lugar que seja, essa pessoa não é um apóstolo conforme a Escritura diz. Não há mais esse tipo de apóstolo aqui. Então essa é a nossa base, a doutrina dos apóstolos. Outros para profetas. E quem é o profeta? É aquela pessoa que, tendo conhecimento da doutrina dos apóstolos, explica a Escritura para aqueles que estão tendo a oportunidade de estar com ela aberta, como vocês estão fazendo aí agora. Neste momento, a profecia está acontecendo aqui, porque a palavra de Deus está sendo pregada para você. O profeta bíblico, ele não é um adivinho. Diga-se de passagem, profecias preditivas, elas são uma minoria na Escritura. Profecia preditiva é o conteúdo menor que você possa ter na Escritura. Elas aconteceram. Mas o profeta bíblico é aquela pessoa que, tendo a palavra de Deus conhecida, ensina a palavra de Deus e proclama a palavra de Deus para outras pessoas. Esse é o profeta do Senhor. E ensina com fidelidade. Ensina iluminado pelo Espírito de Deus. Ensina com temor ao Senhor. A outros também os deu como evangelistas. E o evangelista, não entenda que só essa pessoa é quem pode evangelizar. Não, evangelizar todos nós podemos, devemos fazer. É um mandato da Escritura, é um mandato do Senhor. Mas ao compreendermos o que é um dom de evangelista,
O evangelista é aquela pessoa que, ao proclamar a Escritura, ela consegue fazer isso com uma habilidade que talvez eu e você não consigamos fazer. Ela vai fazer associações, ela vai fazer interações, ela não sabe chegar perto de uma pessoa, estar de lado de uma pessoa e não ter a oportunidade de falar de Jesus Cristo para aquela pessoa. Talvez entregar uma literatura, mas não ficar só na entrega de uma literatura. Porque evangelizar não é panfletar. Evangelizar é proclamar a Escritura, proclamar a Boa Nova e anunciar perdão de pecados, arrependimento de pecados para a salvação. Há pessoas que são extremamente hábeis em estar fazendo isso. Tive a oportunidade de ter um professor de evangelismo nos meus dias de instituto. Um dos meus colegas de turma foi meu cunhado, Zé Roberto, pastor Alberto, ele pode testemunhar disso também. Alberto é um exímio evangelista. Chegava no lugar, numa praça, ele tinha uma Kombi, que a gente chamava ela de tabernáculo, colocava um tablado em cima dela, uma tela, né? Na época que a gente fazia Instituto Bíblico, isso foi no ano de 95, os projetores não eram essas coisas modernas, pequenininhas que vocês estão vendo aí, não, era um negócio deste tamanho. O Alberto projetava o filme Jesus ali, o pessoal ficava na praça assistindo o filme, chegava no final, né? Com 10, 15 minutos ele proclamava a palavra de Deus, e um monte de gente se rendia aos pés de Jesus Cristo. Quando a gente tentava fazer alguma coisa pelo menos parecida, não conseguia o mesmo efeito. A palavra estava pregada, mas não conseguia o mesmo efeito. Alberto era um evangelista nato. Então essas pessoas, elas não conseguem ter um outro tema para as suas conversas, que não o de criar pontes e acessos para que o Senhor Jesus seja conhecido. E outros para pastores e mestres. E aqui nós temos os dois ofícios que muitas vezes eles se entrelaçam. Nós podemos ter um pastor com características mais docentes, né? E também podemos ter mestres que transformam as cátedras das suas aulas em uma oportunidade de proclamar a palavra de Deus. Os pastores e os mestres, eles possibilitam que vocês conheçam os dons espirituais que vocês têm. Você sabia que cada um de vocês, se salvo em Jesus Cristo, tem pelo menos um dom espiritual? Pelo menos um. Vamos voltar um pouquinho aqui, não é, na leitura da palavra de Deus. Veja o que está dito aí no versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: e a graça foi concedida, Efésios 4:7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A graça foi concedida a quem? A cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu o quê? Versículo de número 8. Concedeu dons aos homens. Então, quando Cristo desce às regiões inferiores, havendo sido morto, ferido pela morte, não é? Diz a palavra de Deus que ele sobe até as alturas, é a sua vitória sobre a morte, ele leva cativo o cativeiro, a prisão do pecado que nos aprisionava. E quando ele faz isso, o que é que acontece? Ele dá dons aos homens. Cada um de vocês tem pelo menos um dom espiritual. Agora a pergunta que nós nos fazemos nessa noite é: esse dom está sendo exercitado? Esse dom está sendo rendido no altar da graça de Deus? Esse dom está servindo para o fim pelo qual ele foi dado, que é a edificação do corpo de Cristo? Essa é a questão, queridos.
Essa é a reflexão que nós precisamos fazer. Porque o Senhor já fez o que precisava ser feito, para que eu e você não fiquemos sentados unicamente na igreja, sobre a desculpa, eu estou lá para receber. Eu estou dando um tempo para poder receber um pouco. Fica parecendo um time que treina o tempo todo, mas que não entra no jogo, não entra em campo para jogar. Quando eu tenho um dom espiritual, mas não coloco ele a serviço do meu Deus, fica parecendo que eu sou parte desse time, que treina, mas que tem prazer em ficar no banco. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Digo isso em amor. Os irmãos, cada um de nós, fomos chamados para servir uns para os outros e não para receber. Lembre-se das palavras do Senhor, como está dito lá em Atos, capítulo número 20. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, se você acha que está muito feliz e confortável na casa do Senhor, na igreja do Senhor, porque está recebendo, eu quero dizer para você, com toda certeza, que o Senhor tem mais para você. E definitivamente, esse mais não é ficar recebendo. Não é ficar como balde com água estancada, mas é transformar a mim e a você em fonte, para que possa dessedentar aquele que está necessitando ser dessedentado. O prazer do ministério é um dos objetivos da palavra de Deus. Diante disso, a que conclusão podemos chegar dentro da própria passagem? E aí eu gostaria que lêssemos esses 2 últimos versículos, de acordo com aquilo que estruturamos para expor para os irmãos. Versículos 15 e 16 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos por partes, né? Paulo é muito hábil a escrever, e de tão hábil que é, às vezes a gente pode se perder no argumento, né? Vou voltar só um pouquinho mais no argumento, certo? No versículo de número 11, quando ele diz que Deus concedeu, né, uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E quando nós voltamos ao versículo número 7, nós vemos que isso aconteceu quando Cristo leva cativo o cativeiro e ele sobe até as alturas, concedendo dons aos homens. Todo aquele que crê recebe pelo menos um dom, né, do Espírito. Há mais do que esses 4, tá, irmãos? Aqui, né, nós estamos sendo servidos por um banquete da graça de Deus. Tem gente aqui que serve. Essas cadeiras, elas não se arrumaram aqui sozinhas. Alguém esteve aqui. A graça de Deus, ela já está sendo derramada sobre você antes desse culto acontecer. Teve gente que arrumou cadeiras aqui. Teve gente que parou para ensaiar. Teve gente que estudou para ministrar para a sua criança. Teve gente que passou a semana, de alguma maneira, fazendo alguma articulação para que nós encontremos esse ambiente aqui, de forma propícia, e possamos prestar um serviço de adoração a Deus. Então, há outros dons espirituais, né? Mas, tal qual a metáfora de um corpo, que é o que nós temos aqui, eu gostaria que os irmãos entendessem algo, né? Há partes de um corpo que, ainda que elas nos faltem, nós continuamos vivendo. Concordam? Por exemplo, se eu sofro uma amputação, minha mão, certo? Eu posso continuar vivendo, correto? Se eu perco um órgão interno, né, quer dizer, que eu fico só com um rim, né, o desempenho do meu corpo pode não ser o mesmo, mas eu vou continuar vivendo, correto?
se eu perco a visão, eu posso continuar vivendo. Agora, se eu tenho meu cérebro comprometido, se ele morre por alguma razão, eu consigo continuar vivendo? Se meu coração para, eu consigo continuar vivendo? Se os meus pulmões deixam de trabalhar, eu consigo continuar vivendo? O que eu quero dizer para os irmãos é: existem órgãos que são vitais. Sem eles, o corpo não vive, não continua vivendo. Esses dons que estão aqui no versículo número 11, eles são vitais para que o corpo de Cristo cresça, para que a gente não viva mais como menino e para que a gente exercite os dons espirituais. A base de tudo é esse livro. Se esse livro sai desta casa, chamada Casa de Deus, não fica nada para a gente, absolutamente nada. Pode fazer a melhor programação, pode ter a melhor banda, pode ter os maiores recursos, mas sem a palavra, nós não temos absolutamente nada. Absolutamente nada. Diante disso, irmãos, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, ou seja, tudo funcionando, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. O Senhor espera de nós 3 coisas nessa noite. A primeira delas é que nós sigamos a verdade ensinada e exposta em amor, para que nós possamos crescer em tudo. Então, os irmãos terão recebido aqui nessa noite, assim como já o fizeram pela manhã, talvez pela transmissão, a palavra de Deus. O desejo de Deus para você é que, uma vez tendo aprendido, para mim e para você, nós possamos seguir na verdade. Primeira coisa. Segunda coisa, que nós cooperemos na casa de Deus com os nossos dons, como ferramentas úteis para o seu fim. Chave de fenda para abrir porca, chave de boca para abrir rosca, martelo para bater prego. Cada ferramenta sendo utilizada para o seu fim. Produzindo, terceira parte do versículo número 15, aumento, ou seja, crescimento horizontal e edificação, crescimento vertical do corpo de Cristo. Os dons da palavra são essenciais, são vitais. Só há vida em Cristo através do conhecimento da pessoa de Cristo e da palavra de Deus. Todos, absolutamente todos, precisamos de orientação e instrução. E aqui eu gostaria de me dirigir àquelas pessoas que, tendo a oportunidade de, por alguma razão, deixar de congregar na igreja, e aqui eu não estou falando de todos que estão vendo uma transmissão, mas os que deliberadamente, porventura, estejam fazendo isso com a finalidade de se nutrirem de acordo com suas preferências e com as suas escolhas. Eu e você precisamos da comunhão uns com os outros. Sem a vida de corpo, nós não estamos completos em Cristo. Absolutamente. Absolutamente. Enquanto corpo de Cristo, o lugar para nós estarmos é na casa de Deus, com o povo de Deus. A meu irmão e minha irmã que aqui está me ouvindo, e a todos aqueles que porventura você venha a escutar ou tenha a oportunidade de falar, e que hoje se qualificam com o nome nesse país de desigrejados, eu quero dizer para você que você não está gozando de todas as bênçãos da graça de Deus para você. Você está perdendo. Está perdendo. Quer Jesus Cristo
mas não quer a noiva de Cristo. Se chama cristão, mas não paga o preço de comer o quilo de sal da comunhão. Usa a igreja como uma prestadora de serviço. A igreja não é uma prestadora de serviço. A igreja é um lugar onde nós servimos. Esse é o princípio norteador da Escritura. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Temos sido maduros para discernir o erro? Pare para pensar. Se alguém chegar e perguntar para você 5 nomes de pessoas que têm tirado gente de igreja, dizendo que elas podem aprender do Senhor sozinhas, sem a comunhão do corpo de Cristo, elas aprendem direto com Deus. Você consegue identificar essas pessoas? Se não consegue identificar, convido você a correndo se matricular na escola bíblica dominical e começar a conhecer a Escritura através de gente que tem o temor de Deus e quer ensinar a Escritura para você. Chega disso, irmãos. Nós não aprendemos de tabela e a toque de caixa. Precisamos viver as bênçãos da comunhão. Vivemos dias difíceis, e sem o temor de Deus, e sem uma vida de comunhão com Deus, eles se tornarão mais difíceis ainda. Disposição para servir. Dinamismo que transforma o mundo. Disposição para ser um instrumento útil na casa do Senhor, vivendo como povo do Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Para transformar. E é essa a diferença entre sabedoria e conhecimento. Podemos estar cheios de muito conhecimento, mas o que diferencia a sabedoria do conhecimento é o que a gente faz com o conhecimento que recebe. Porque sabedoria, no final de todas as coisas, é o conhecimento aplicado. Diante disso, meus amados, o desejo do apóstolo Paulo, que é imediatamente o desejo do Senhor para nós, é que nós estejamos alicerçados na palavra de Deus, andando na verdade, servindo para aquilo que fomos chamados e crescendo, porque Ele não nos quer como meninos inconstantes, mas como homens e mulheres maduros que vivem para a glória de Deus. Que Deus se apiede de nós, que pela graça que há no Espírito Santo de Deus, Ele possa nos instruir a responder a Ele, da maneira como Ele nos chamou. E que dessa forma o nome de Deus possa ser mais conhecido e Ele venha a ser mais glorificado. Bem mais aventurado é dar do que receber. Lembra do que é, qual é o significado de bem-aventurança, né? Bem-aventurado é aquele que é duplamente feliz. Então, se você já é feliz no Senhor, eu quero dizer que isso pode dobrar para a glória de Deus, através da graça que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele te abençoe, e te instrua em tudo aquilo que você teve a oportunidade de ouvir nessa noite. Baixe sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de expor ela. E te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor, através da graça que há no Seu Santo Espírito, possa nos conduzir a toda a verdade. É assim que eu te oro agradecido em Cristo Jesus. Amém, Senhor.